Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal da antigamente responderia, para sempre. Gente querida, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Eu já perdi as contas de quantas mensagens foram, mas nós seguiremos por um bom tempo. E eu quero convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Nós seguiremos a nossa exposição do Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Hoje nós vamos expor apenas 3 versículos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos, e eu peço que teu Espírito Santo fale conosco. Tome o teu lugar de honra e seja exaltado e adorado entre nós. Que a palavra seja exposta com fidelidade e alcance o endereço do nosso coração. E que sejamos confrontados, consolados e transformados. Perdoa quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez essa comunidade se reúne em volta da Tua Palavra. Fala conosco, esse é o nosso desejo. Amém. Marcos capítulo de número 2, dos versos 15 ao 17, dizem assim: Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, nós chegamos agora a um momento bem importante do Evangelho que escreveu Marcos. É um momento onde sucessivos conflitos entre Jesus e os religiosos surgem. Aliás, já estava mais do que na hora, porque Jesus ensina com autoridade, cura com autoridade. Tudo que ele exerce intensamente. E aí, religioso não suporta alguém que faz alguma coisa sem lhe pedir licença. No capítulo 2, nós sabemos que Jesus oferece perdão a um paralítico. E eles dizem: como assim? Perdão? Essa é da instância de Deus. Isso só Deus poderia dizer. E Jesus, em outras palavras, diz: pois bem, eu quero mostrar para você, eu sou esse que pode perdoar pecados. Levanta e anda. Daí por diante a religião fica incomodadíssima. E daí por diante vai se aumentando a ira, o incômodo, o controle, a vigilância, o policiamento desses religiosos. Nós podemos afirmar que é muito bom ser igreja. É muito bom ser igreja. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, irmãos, é que é muito bom ser igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Aliás, eu não faço outra coisa com tanta paixão que não seja a minha família, obviamente, do que a igreja. Eu amo a igreja. Eu sou um cara igrejado e feliz por ser igreja. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: nem sempre ser igreja é fácil. Igreja não é certeza de que você ficará protegido e que será curado. Às vezes, por estar na igreja, nós seremos machucados, feridos, decepcionados. Nos dias de hoje, eu não sei se você percebe isso, há um esforço da mídia de demonstrar o quanto os ambientes religiosos são adoecedores. E a mídia não cria
ela só evidencia a doença que já está nas igrejas. E, lamentavelmente, ambientes de fé são muitas vezes lugares onde nós somos abusados, feridos, decepcionados. E pessoas imaturas quase nunca conseguem discernir o que é da religião e o que é do evangelho, o que é o pastor e o que é Jesus, o que é a denominação e o que é a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Por isso, nessas próximas semanas, nessas 5 semanas, nós vamos falar sobre esse tema tão relevante: feridos em nome de Deus. Porque nem sempre estar na igreja é sinônimo de cura. Às vezes é nela que somos feridos. E quando pessoas têm a sua fé manipulada, elas acabam virando presa fácil de toda sorte de abuso. E a confiança que antes autêntica e sincera em Deus passa gradualmente a ser substituída pela submissão à crítica, a líderes despreparados e muitas vezes mal intencionados, que geram grandes estragos emocionais. Hoje nós já falamos muito sobre trauma religioso. Os bancos das igrejas estão cheios de pessoas feridas em nome de Deus. E eu sei que alguns de vocês vão dizer assim: não toca nesse tema. Toda igreja é imperfeita. Toda igreja tem os seus problemas. Se você entrar na igreja, você estraga a igreja. É verdade. Toda igreja é imperfeita. Toda ela tem problemas. É uma comunidade, é o ajuntamento das pessoas mazeladas. É isso tudo verdade. Mas a igreja pode ser imperfeita, não abusadora. Seu pastor é limitado e vai falhar. Mas entre ele falhar com você e explorar fiéis, há uma grande distância. Eu penso, irmãos, que esse é um tema muito relevante para nós hoje. E se você crê que esse tema é útil, eu quero convidar você a estar conosco nas 5 mensagens. E se você conhece alguém que também já foi ferido, machucado, muitos inclusive já não vão mais à igreja, faça-lhes chegar essa mensagem. Ela será consolo e cura para muita gente que anda colocando no mesmo pacote toda igreja, todo pastor. Bem, nós somos feridos. Aliás, o psicólogo Merval Rosa dizia que toda relação humana é potencialmente conflituosa, logo nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar. É da natureza humana, nós nos ferimos. Mas eu quero dizer que existem 3 fontes de feridas. A primeira fonte de ferida somos nós mesmos. Nós nos ferimos. Nossa rebeldia nos fere. Lembra, por exemplo, do filho pródigo que sai de casa e vai aventurar e ele causa uma intensa ferida em si mesmo e na sua família. Os nossos pecados nos ferem. Mas eu diria que nós também somos feridos pela nossa expectativa. Nós projetamos no outro algo que nem mesmo nós daríamos conta de fazer. Nesse sentido, até Jesus frustrou pessoas. Porque você deve lembrar que quando Jesus chega naquele cenário onde Lázaro estava sendo lamentado a sua morte, ele é recebido por Marta e Maria, que dizem exatamente o mesmo discurso: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas estavam decepcionadas com Jesus, porque elas projetaram em Jesus um tipo de intervenção. Nós nos ferimos, mas outros nos ferem. Outros nos ferem. Por exemplo, o pecado do outro nos afeta. E você sabe disso muito bem, você não precisa ir para longe. Na sua casa, o pecado dos seus pais afetou você. Me faz lembrar Acã, que pegou o que não devia na conquista de Jericó. E todo o povo de Israel perdeu a batalha em Ai. Um só homem transgride um mandamento. E toda uma nação paga um alto preço. O pecado do outro também nos fere. A maldade do outro nos fere. Você deve lembrar que o primeiro homicídio acontece num cenário religioso.
irmão matando irmão, Caim matando Abel, fazem por quê? Porque querem ovelhas? Querem terras? Não. Estavam em um ato litúrgico, e por uma desavença, por uma inveja, de um ritual ser aceito em detrimento do outro, num ambiente de culto, a morte chegou. Logo, a maldade do outro, dentro do contexto espiritual, também nos afeta. Eu poderia passar muito tempo falando sobre isso, mas eu quero me deter nessas próximas semanas àqueles que são feridos, não pelo próprio pecado, nem pelo pecado do outro, mas aqueles que são feridos em nome de Deus. É gente que às vezes bem intencionada, às vezes não. Usa o nome de Deus, usa a Bíblia, e a Bíblia é uma espada, ela pode ser mal usada para ferir alguém. E lamentavelmente, nós temos a religiosidade do outro nos ferindo. Talvez um dos livros que eu posso citar, onde nós vemos com mais evidência uma espiritualidade religiosa que fere, que machuca, que esmaga, muitas vezes aquelas pessoas que já estão machucadas. Eu posso, por exemplo, mencionar Jó. Quem lembra de Jó? Homem justo, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. A calamidade chega na sua porta, o caos se instala, ele é a somatização de todo o sofrimento humano. Ele vai sepultar todos os filhos num só dia. A Bíblia diz que ele era rico e passa a experimentar uma intensa pobreza, repentinamente. Não tem o apoio da mulher. E aí lhe chegam amigos que inicialmente até parecem sábios, porque ficam calados. O provérbio diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Porém, quando eles abrem a boca para defender a honra de Deus. E aquele pobre homem moribundo, sofredor, agora é esmagado por uma teologia distorcida, baseada em causa e efeito, que diz para aquele que sofre, se você sofre é porque você merece, porque na verdade Deus é justo. Se Deus é justo e você está sofrendo, você é merecedor. Nós sabemos, basta ler o livro, para entender que do começo ao fim, não tinha nada a ver com a consequência do próprio ato. Havia na verdade um processo soberano de Deus na história. Mas uma teologia mal feita esmaga. Tem gente sendo ferida em nome de Deus. E eu posso dizer, irmãos, que os amigos de Jó continuam trabalhando. Os amigos de Jó estão nas igrejas evangélicas. Às vezes bem intencionados, às vezes não. Continuam fazendo teologia. Logo, se você está doente é porque está em pecado. Se perdeu o emprego, é porque você fez alguma coisa errada. Se não foi curado, é porque não teve fé. As teologias são muitas. Esse negócio que a gente tanto conhece como cobertura espiritual. Tem pastores ensinando as suas ovelhas a pedir permissão para tudo. Pastor, eu posso me ausentar? Eu posso namorar? É um rebanho de retardados que não conseguem tomar as próprias decisões. E não para por aí, porque tem um negócio chamado paternidade espiritual. Se você entra num lugar e as pessoas estão chamando o pastor de pai, desconfie. Você só tem duas opções, o pai terreno e o pai celeste. Chamar o pastor de pai é carência, irmão. E pastores narcisistas aproveitam a carência. Ela é o combustível para desenvolver uma relação de bajulação e manipulação. Eu não sou o seu pai. Ah, mas é porque eu não tive pai. Pois Deus me colocou na sua vida para te ensinar a lidar com essa ausência e esperar pacientemente no Senhor, até que você desenvolva com Ele uma relação de pai. Eu não sou seu pai.
Porque se eu assumo esse lugar, no dia que você me ligar e eu não atender, eu fui um péssimo pai. Só que eu estava, na verdade, sendo pai do meu filho no sábado à noite, quando você me ligou e eu não atendi. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Não é difícil encontrar uma experiência religiosa esmagadora, irmão. Quão livre você é na igreja que você está. Ah não, porque o pastor me proíbe de ir àquela igreja, de escutar outro pastor. É doença. Ah não, é porque eu preciso ir na igreja várias vezes para quebra de maldição. É mentira. A cruz do Calvário já foi mais do que suficiente para cancelar toda a dívida. O sangue de Cristo Jesus muda a nossa história e nos faz nova criatura. E discursos como esses estão sendo usados para manter pessoas reféns de alguém que sabe quebrar o que ninguém consegue. Mas nesse processo vem aqui, traga oferta. Apóstolos que gozam de uma infabilidade papal, que governam sozinhos e não podem ser criticados porque, afinal de contas, não toque no ungido do Senhor. A igreja evangélica está cheia de superstições, de atos proféticos, de gente usando artefatos judaicos e desenvolvendo um culto místico que tem de tudo, menos de Jesus. E quando não funciona na submissão, funciona no medo. Teologias são desenvolvidas para assustar. Você vai trazer o seu dízimo aqui de boa vontade ou vai gastar na farmácia? Inventaram um tal de gafanhoto. Eu não vejo Paulo falar sobre isso no Novo Testamento. E nem constranger a igreja a ofertar. De boa vontade, Deus ama quem dá com alegria. A igreja precisa de recursos, mas não por medo. Muito menos por barganha. Por coisas como essa, a fé de uma boa parte do movimento evangélico ainda é infantil, vivendo sob ameaças, imposições de tipos de relacionamento. Olha, esse negócio é desafiador. Vocês adolescentes não podem se beijar. É o corte. Corte essa ideia. A disciplina em muitas igrejas, o que é necessário, tornou-se apenas um ato de humilhação pública sem nenhum acompanhamento ou proveito. Pega um pecador, expõe um pecador, larga um pecador e ainda o afastam do serviço. E ainda o tiram da mesa da comunhão. E fazem isso em nome de Deus. E uma igreja assiste silenciosa, pessoas serem esmagadas. E para fazer isso, apoiam-se em pequenos versículos bíblicos sem nenhuma responsabilidade hermenêutica. Falta de transparência na administração dos recursos. A igreja não sabe quanto entra, quanto sai. E ainda vão criando doutrinas as mais absurdas. Eu descobri recentemente que tem uma agora que é selar a palavra com ofertas financeiras. Como se Deus precisasse assim de um depósito para te dar a bênção. Então o pastor está pregando, se você gostou daquilo, você faz o Pix na hora. E aí o caixa financeiro do céu já recebe aquela informação. E Deus já pega a palavra do pastor e bota na sua casa. Está por aí. Quando não,
O púlpito da igreja está sendo ocupado agora para pregar a esperança, não em Jesus, mas no político. Vote nesse irmão. Por quê? Porque antes do culto o irmão chegou mais cedo e disse: olha, pastor, se essa igreja me apoiar, a reforma está garantida. Isso é prostituição espiritual, irmãos. O púlpito existe numa igreja para anunciar a esperança em Jesus somente. Muitas dessas doutrinas e atos estão presentes em grande parte do grupo evangélico, especialmente no movimento neopentecostal. E dessas e muitas outras experiências que o tempo não me permite mencionar, é que se faz um trauma religioso. Uma condição vivida por uma pessoa que está lutando para sair de uma experiência autoritária e manipuladora que gera sofrimento e dano à espiritualidade. E nesse pacote de quem está ferido, quase sempre a fé vai junto. Porque afinal de contas, a igreja que devia me ensinar como lidar com essas coisas, na verdade me esmagou. Agora eu fiz uma pergunta a mim mesmo essa semana. E encontrei algumas respostas. Por que pessoas fazem isso? Por que religiosos esmagam pessoas e ainda põem a assinatura de Deus falsificada naquilo que eles chancelam? Primeiro, fazem isso e ferem em nome de Deus porque se sentem superiores. São pessoas que sequer vão para o meio da igreja, ganham notoriedade e, acima de tudo, acham que têm justiça própria, logo diante de um pecador se sentem superiores. Fazem isso numa pseudo-proteção, a proteção daqueles que se jactam do potencial de advogar para Deus. Tem gente que tem essa coragem. Olha, eu sou o advogado de Deus. Você não pode dizer isso com Deus, não. Eu vim aqui resolver o seu problema agora. Religiosos são, por excelência, bons policiais do pensamento. Você não pode pensar diferente. Eu já paguei um alto preço por isso. A fiscalização é constante. Eles não querem saber o que você pregou, mas aquele corte onde parece que talvez criam sistemas de punição e ameaça, num moralismo sem fim. Priorizam sempre regras em detrimento das relações, porque afinal de contas é a nossa tradição. Controlam comportamentos, vigiam a estética, manipulam pessoas, cultivam a dependência e a carência, porque no final das contas, o conselho que foi dado aos pastores em Pedro não é seguido por eles. São, na verdade, dominadores do rebanho do Senhor. E tem agora um negócio que gera para eles um benefício grande, que é o negócio da cultura da honra. Porque, afinal de contas, a honra com quem você honra, você recebe. Cultura da honra tem feito pastores gozarem de um lugar onde eles não são repreendidos e os seus equívocos não são tratados, porque afinal de contas eles não têm um conselho na igreja, eles decidem sozinhos, tem um governo sobre tudo, não há ninguém que possa confrontá-los. Jesus teve muitos conflitos com os religiosos, irmãos. E eu até posso dizer que Jesus não é essa pessoa tão fofinha como vocês pensam que é.
Suas palavras às vezes eram duras, mas todas as vezes que eu encontro as palavras duras com potencial de ferir, elas foram direcionadas aos religiosos. Porque Jesus é amoroso com ovelhas, mas trata com dureza os lobos que ferem. Os conflitos de Jesus eram constantes com aqueles que eram os representantes de Deus. Se você foi ferido na sua igreja, não foi Jesus quem lhe feriu. Você foi ferido pelos religiosos, em nome de Deus. E dito tudo isso, eu quero voltar ao texto e mostrar para você a diferença do tratamento, da postura, da condução, da teologia, de Jesus e dos religiosos. Porque os religiosos que ferem fazem diferente de Jesus. Os que machucam, que esmagam, não estão copiando o ministério pastoral de Cristo Jesus. Será que você poderia novamente voltar ao texto e ver comigo o verso 15? E observe que a parte B desse texto diz, na casa de Levi. Jesus estava na casa de Levi. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Olha que coisa interessante. Quem seguia Jesus? Muitos pecadores o seguiam. Jesus é um mestre que atrai pecadores. A primeira diferença basilar nesse texto que nós encontramos, se comparado aos religiosos, é que Jesus é atraente, mas os religiosos são seletivos. Jesus chama, atrai, mas os religiosos não. Jesus sabia atrair os irreligiosos. Quando Jesus pregava, os pecadores se aproximavam e os religiosos se incomodavam. Hoje, na maior parte das vezes, quando os pregadores pregam, os religiosos se aproximam e os pecadores vão embora. Sabe o que é, irmãos? É que nós simpatizamos com o que tem semelhanças. Os nossos vínculos são estabelecidos por interesse, o de Jesus não. Jesus senta à mesa com esses pecadores e diz, eles não têm nada a ver comigo. Mas sabe de uma coisa? No final desse jantar, eles vão começar a se parecer comigo. Nossa simpatia é egoísta, autorreferente, a de Jesus é altruísta. A fé de muitos é repulsiva. Tem um monte de gente por aí que jamais ousaria pisar numa igreja, porque a igreja se tornou esse lugar de gente que não tem nenhuma simpatia, acolhimento. Fomos às ruas, na semana passada, fazer uma pesquisa social. Devemos publicar isso, talvez. E a pergunta era simples: de qual religião vocês jamais seriam parte? E nas ladeiras de Olinda, e no Marco Zero, a resposta quase que unânime é: eu não seria evangélico. E se perguntados por quê, a resposta é: esse povo se acha superior, não acolhe o diferente. É interessante que aqui Levi segue Jesus. Ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa que tinha fama de ser ladrão. Explorava o seu próprio povo, cobrando 2 vezes mais, desfrutava daquilo e ainda ajudava Roma a enriquecer. Das figuras mais impopulares que você tinha naquela época, eram os cobradores de impostos. Até hoje, ninguém gosta quando o leão chega. Imagina naquela época. Para comemorar
a sua nova vida, porque diz o texto que ele deixou tudo, ele dá um banquete na sua casa, e chama Jesus, e chama os amigos. Me faz pensar uma coisa interessante. O texto diz, e deixou tudo e o seguiu, é o verso anterior, mas o verso que segue diz que ele tem na sua mesa amigos. Olha que coisa interessante. Nos disseram que quando nós viemos a Jesus, teríamos que abandonar os nossos amigos. Falaram isso. Só olha, você não pode mais andar com esse povo. Foi ou não foi? Seus amigos do mundo. Agora a gente não tem ninguém para evangelizar, porque os nossos amigos são todos crentes. O que a gente precisa deixar para trás? Porque o camarada se torna evangélico, ele vai deixando para trás o que não precisa deixar. Por exemplo, família. A mulher se converteu e agora ela passa o fim de semana todo na igreja, não tem tempo para ir no aniversário do sobrinho. O marido está sentindo falta dela porque ele ainda não é crente, ela é crente, ela só quer saber de ouvir o pastor no fim de semana. Um negócio desse você nunca ouviu no púlpito da igreja, não é não? Tem gente que se converte e abandona o que não precisa abandonar. Você tem que abandonar o pecado, seus antigos valores, não as suas relações. Uma coisa interessante aqui é que tem um banquete, não um culto de ação de graças. Porque uma outra coisa que o religioso tem problema com festa. Pastor, o que você vai dizer agora? Pastor, não diga isso. Não diga isso, tem muito jovem aqui, pastor. Leia a Bíblia e você vai ver que Jesus comparou várias vezes o reino de Deus e as conquistas do reino com festas. A mulher achou que havia perdido e dá uma festa. O pastor achou a ovelha perdida e dá uma festa. O filho que estava perdido foi achado e o que é que acontece? Festa. E quem fica fora da festa é o religioso. Olha como a parábola termina. Termina com um cara tentando convencer o filho a entrar na festa para comemorar a volta do irmão. Religioso tem um problema com alegria. Esse pessoal do louvor está levantando a mão demais. Está se mexendo muito. Jesus é diferente dos religiosos, ele atrai pessoas. Os religiosos dizem, esse tipo de gente não. Esse não. Você é imperfeito demais. Quando você chama alguém para conhecer o Evangelho, para visitar uma igreja, e essa pessoa diz, eu sou pecadora demais para ir lá, é porque algum evangélico, ou um religioso, já disse para essa pessoa, de uma maneira direta ou indireta, que para essa pessoa, estar nesse lugar, ela tem que primeiro, mudar de vida. Ah, está longe, eu que até queria, mas eu tenho tanta coisa para mudar ainda. Não, meu querido, é justamente por isso que você tem tanta coisa para você mudar, que você tem que vir para cá, porque aqui é onde o Espírito Santo está trabalhando, atuando. Um dia você vai ser muito diferente, mas deixa o Espírito fazer em você, porque você sozinho não vai mudar nunca. Mas para mergulhar na piscina, tem que se purificar antes. Alguém está entendendo essa palavra, não? O sujo não é bem-vindo. Jesus está conversando com uma mulher de procedência duvidosa, num horário arriscado, à luz do dia, sozinho com ela. É ou não é um risco? Os discípulos de Jesus acharam até estranho aquilo. E Jesus está dizendo para ela, eu sei que a sua vida está bagunçada. O marido que você tem agora não é seu e você tem um histórico longo. Mas sabe o que você precisa? Você precisa de mim.
Se você me conhecer, a sede da sua alma vai ser saciada. Você fica correndo atrás de homens, porque você não conhece quem eu sou. O que você precisa é conhecer Jesus, para então ressignificar toda a sede que você tem no mundo. Então, mas eu não estou pronto ainda. É por isso que eu estou te chamando. Eu também não estou pronto. Mas eu tenho que deixar muita coisa. É que você não entende o cálculo ainda. Mas quando você olhar para Jesus e ver a sublime graça, tudo que você tem que deixar ainda será pouco comparado à grandiosa vocação. Paulo se empolga ao dizer isso, e quando escreve aos Filipenses no capítulo 3, ele diz: eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Jogo tudo na lata do lixo, porque Jesus é o que é precioso de verdade. O religioso está dizendo assim: você não. Dá para você mudar primeiro? Aí depois eu te chamo lá. Eu não sei se tem alguém aqui, meu irmão, minha irmã, e caiu aqui de paraquedas pelo convite de alguém. Mas se você ainda não ouviu falar de Jesus, eu quero dizer que Ele é tudo que você precisa. E Levi sabia disso tão bem, que quando Jesus olhou para Levi e disse: segue-me, a Bíblia diz que ele deixou tudo e o seguiu. Levi era funcionário público, recurso abundante, mas Jesus chamou, e ele fez a conta e disse: eu saio em uma vantagem infinita, se eu atender esse convite. Jesus é amigo dos pecadores. Sabe, meus irmãos, o verso 16, acompanhe comigo sua Bíblia. O texto diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus acolhe de perto, enquanto religiosos observam de longe. Jesus acolhe de perto, enquanto religiosos observam de longe. Religioso é bom de observação. Os olhos dos religiosos estão abertos, passeando pela face da terra. E por todas as postagens do Instagram. Pastor, você viu? O que, minha irmã? Não viu, não? Olha, eu não quero comentar, não. Mas é só um pedido de oração. Aquela irmã... Vocês estão rindo de nervoso, de identificação. Jesus senta na mesa. Jesus come com pecadores. E eu quero lembrar para você que naquela época comer com alguém é a maneira mais expressiva de demonstrar amizade. É estabelecer vínculo. Por isso os fariseus ficam escandalizados. Tim Keller diz algo interessante, ele diz: Jesus comer com esses pecadores é algo que vai te espantar se você entender o que isso quer dizer. Significa que não importa o que você tenha feito, não importa quem você seja, a distinção que Jesus reconhece não é entre o bom e o mal. A única distinção que divide a humanidade agora é entre os orgulhosos e os humildes. Isso é a única coisa que conta, que importa. Você deve estar disposto a dizer: Senhor Jesus, não sou digno, eu não mereço. Você não me deve uma vida boa. Se você disser, Jesus senta à mesa com você. Mas se você disser: eu mereço uma vida boa. Oh Deus, olha para mim.
canto no coral tem 10 anos. Minha família foi fundadora daquela igreja. Eu tenho história, eu tenho currículo. Dizimista fiel há 25 anos. Essa mesa Jesus não costuma sentar. Os religiosos dividem o mundo assim: nós, os justos, eles, os pecadores. Os pecadores dividem o mundo assim: nós, de mente aberta, eles, retrógrados. Jesus divide o mundo assim: orgulhosos, humildes. E Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. O mais interessante ainda é que essa palavra fariseu significa nada menos que separado. Esse grupo religioso surgiu no período intertestamentário, 400 anos de silêncio. E a ocasião é quando os romanos tentam obrigar os judeus a tornarem os seus atos de culto em práticas helenistas. É um processo de aculturação grega. Aí nesse processo todo de eles tentarem impor uma nova cultura para os judeus, um grupo liderado pela família dos Macabeus se levantou contra os romanos. Daí que surge o grupo chamado fariseu, que significa separado. Para os religiosos, a impressão de estar separado muitas vezes é de ser melhor. Por isso, há uma predominante arrogância. E quanto mais tempo de igreja você tem, melhor você se sente, mais arrogante e distante dos pecadores você estará. Por isso os religiosos olham para Jesus e falam assim: o que ele está fazendo aí? Esse cara é um líder religioso, que está enchendo todo lugar que ele vai, está lotado. É o pregador mais comentado da região. E se não fosse o bastante, ele faz milagres, prodígios, maravilhas. Nós ainda não entendemos, mas ele é diferenciado. Esse é um rabino muito diferente. Mas agora, podendo sentar na mesa de qualquer um dos fariseus, ele decide sentar na mesa dos pecadores. Podendo ele abrir um processo seletivo, criar uma inscrição, fazer um protocolo de avaliação, entrada, taxa mensal. Ele senta na mesa de gente que não merece. Ele pode ir a qualquer lugar, mas ele escolhe sentar com os improváveis. E essa só é uma mensagem feliz para quem se sente um improvável. Porque enquanto você ouve essa mensagem e se sente digno, você talvez diga: não é justo. Mas se você é um improvável, pecador, miserável, você vê acender no coração uma esperança enorme. Porque o religioso chega e diz assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses. Aí o pecador chega e não olha nem para o céu e diz: ser propício a mim, que sou o pecador. E Jesus disse: esse aqui, humilhado, foi justificado. Às vezes eu sinto que a igreja está pregando muito para os pecadores virem, mas eles não virão enquanto a igreja não pregar para os religiosos se converterem. E cuidado com qualquer um que queira ser mais santo do que Jesus, porque fé demais não cheira bem. Tem banquete. Tem banquete. E Jesus vai ao banquete. E não vai constrangido. Não sei como resolver esse negócio. Pedro, o que você acha? Eu vou ou não vou, Pedro? É lá, meu compromisso celeste é lá. Na agenda dos céus eu sento com esses pecadores.
na agenda desse povo com pedigree religioso, eu jamais sentaria, mas eu não dependo da chancela da religião para absolutamente nada. Há uma certa covardia dos religiosos, já percebeu isso? Na passagem anterior, quando Jesus cura um paralítico, os religiosos sequer falam, eles só pensam. Mas Jesus escuta pensamentos. Nessa eles não falam com Jesus, eles vão procurar o discípulo. É uma característica da religião, é uma certa covardia. Thomas, por que Jesus então sentou na mesa dos religiosos? Simples. Porque ele é um missionário. Jesus é um missionário. Jesus não sentou na mesa dos pecadores, aliás, para fazer o que os pecadores fazem. Há uma clara distinção aqui. Jesus não se assemelha a eles. Observe a fala de Jesus, eu sou médico, eles os doentes. Jesus tem clareza do pecado deles. A Bíblia nos mostra que nesse mesmo contexto, Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Ah, pastor, sua mensagem é muito perigosa, porque parece que você está dizendo que a gente pode fazer o que quiser. Não é o Evangelho. O Evangelho é um alto preço a ser pago, irmão. Que em Cristo Jesus já o foi, e agora, por amor a Jesus, eu também estou disposto. Essa não é uma graça barata. Graça não é graxa. Perdão dos pecados não é permissão para pecar. Jesus senta naquela mesa porque ele é um missionário. Que tipo de médico se recusa a atender um paciente? Que tipo de agricultor se recusa a sujar as suas mãos? Que tipo de igreja não tem lugar para os pecadores? Se nós entendêssemos o Evangelho, celebraríamos cada um aqui que chega a essa família, que jamais teria coragem de pisar no chão de uma igreja. Arriscada a mensagem? É. Pode ser mal interpretado? Pode. Mas Jesus foi. Do que acusaram Jesus? Gosto quando vocês participam. De glutão. De bebedor. De amigo de pecadores. Você pode ser mal interpretado se você estiver no centro da vontade de Deus. Haviam homens cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Para uns, era uma nova era que começava. Para outros, tão embriagados. Nem todo mundo vai entender você. Lamentavelmente, a igreja tem toque, medo de contaminação. Olha, o mundo e nós. Aí você abre sua Bíblia e Jesus está dizendo: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Parece que a gente tem mais confiança no poder do pecado como fator de contaminação do que no poder da palavra como fator de purificação. Eu lembro de uma vez conversar com um pastor que acolheu em sua casa travestis. Pregava o evangelho para eles e morava com eles por um bom tempo. E aí, numa mesa com ele, eu falei assim: você não tem receio do que esse ambiente possa gerar como influência para o seu filho? Eu já esperava essa resposta. Eu já sabia, mas fiz.
E ele disse: eu creio muito mais no poder da graça que transforma e é a referência, do que no pecado que modela. A referência para o meu filho não é aquele que eu acolhi, que está no processo de transformação. A referência do meu filho sou eu com a Bíblia na mão. Nós, quando olhamos para o mundo, esperamos conversão ou tememos contaminação? Jesus é a nossa referência de santidade, e Ele vive a missão. Jesus tem uma santidade contagiosa. Ele vai para um jantar com pecadores, mas quando acaba o jantar, tem pessoas que são transformadas. Lembra de Zaqueu? Eu fico imaginando, conjecturas minhas, eu fico imaginando, andar com Jesus devia ser uma aventura. Jesus, chegamos nessa cidade aqui, está escurecendo, onde a gente vai dormir? Tem um pessoal aí da sinagoga que chamou a gente, até disseram que botam lá um colchãozinho. Aí Jesus está andando, tem um camarada mal falado da cidade pendurado numa árvore. Ninguém queria sentar com esse cara. Aí Jesus fala assim: ô meu filho, desce daí, eu vou para sua casa. Começa o jantar. Algo acontece nesse jantar. A Bíblia não nos dá esses detalhes, mas o jantar vai fluindo. Vai fluindo, até que de alguma forma, aquele homem diz: Jesus, eu fiz a conta. Você é muito, muito, muito maior do que qualquer riqueza. De modo que o que eu um dia roubei eu vou devolver, e os meus bens eu vou dar uma parte deles. Porque você que sentou na minha mesa, você é tudo que eu preciso. Jesus senta na mesa de um pecador, o pecador levanta num caminho de santificação. Você pode sentar na mesa do diferente, desde que você seja diferente. Sente na mesa do pecador, como um missionário. E eu quero caminhar para o final e dizer para você que o verso 17 ainda nos ensina uma terceira lição. Observe que o texto nos mostra que Jesus acolhe de perto, embora os religiosos observem de longe. Mas agora nós vemos que Jesus cura pecadores, enquanto religiosos condenam pecadores. Olha o verso 17 que diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu vim para chamar pecadores. A religião não sabe lidar com a falha. Jesus é o médico por excelência. Ele não tem medo de contaminação, mas ele se aproxima porque sabe que pode socorrer e mudar a realidade. Jesus veio curar a doença, a ferida, o pecado, a mazela. Thomas, você não sabe pelo que eu passei. Você não sabe o que é que eu vivi naquela igreja. Você não sabe os abusos que cometeram contra mim. Eu realmente não sei. Eu atendo gente todo dia, o dia inteiro, e eu escuto as mais diversas histórias e ainda me surpreendo com o potencial de ferir que a religião tem. Mas uma coisa eu quero que você saiba: eu não preciso saber a sua história. Você precisa saber quem é o médico dessa história. Seu médico é Jesus. Olha, eu não quero mais me envolver com um pequeno grupo, porque eu passei por uma experiência traumática num pequeno grupo. Você vai passar a sua vida inteira se protegendo? Ou vai dar o seu coração para o médico dos médicos? Eu não frequento igreja, eu não confio em pastor, eu não me envolvo com nenhuma instituição. Eu sou igreja sozinho. Eu e você sabemos que isso não existe. A igreja não é um item que nós podemos desprezar. A igreja é do Senhor e é o ajuntamento dos crentes que amam a Jesus e pregam para que outros também o conheçam.
Mas então o que eu faço? Eu corro o risco. Primeiro, eu preciso lembrar para você quem é o médico. Jesus. E Ele veio curar inclusive o pecado, a maior das doenças. Uma doença mortal com implicações para a eternidade. O interessante é que Jesus diz isso, e soa quase que uma ironia diante dos religiosos, porque Ele diz: eu vim chamar pecadores. E naquele lugar só tinha dois tipos de gente: Jesus e os pecadores. Porque religioso é pecador. Então, mas qual que é a diferença entre os pecadores e os religiosos? É que os pecadores sabem que são pecadores e os religiosos não sabem que são pecadores. Mas eu creio que há esperança para os religiosos também. A igreja faz sempre um apelo, e eu não tenho absolutamente nada contra esse apelo. Se você quer se arrepender dos seus pecados, levante sua mão, isso é uma bênção. Mas hoje eu quero fazer um apelo diferente. Se você quer se arrepender da sua religiosidade, hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque muitas vezes, bem intencionado, nós esmagamos a cana quebrada que Jesus jamais pisaria. Thomas, você acredita que religiosos podem se converter? Acredito. É raro, mas acontece com frequência. Filipenses 3, é Paulo dizendo: eu era fariseu, perseguidor da igreja. Nota como a fé de Paulo gerava feridas na igreja. Ninguém feriu tanto a igreja primitiva quanto Paulo. E ninguém edificou tanto a igreja primitiva quanto Paulo. Porque às vezes uma experiência com Deus muda a pessoa radicalmente. Não há ninguém que Jesus não possa transformar, nenhuma enfermidade que Ele não possa curar, nenhuma ferida que Ele não possa sarar. Essa é a manhã que o Senhor fez para que você seja curado da sua história. Você não pode passar o resto da sua vida se escondendo, se esquivando. Deus está chamando você para um recomeço. É tempo de recomeçar, e o médico dos médicos está aqui. Lucas, ao descrever o mesmo fato, acrescenta algo interessante. Ele diz que Jesus veio a chamar pecadores ao arrependimento. Talvez você seja um desses que se largou no pecado, que se abandonou, que se entregou aos próprios prazeres da carne, como diz Romanos capítulo 1. Se você disse: eu não sou perfeito, não dou conta, é com você que eu estou falando. Arrependa-se dos seus pecados e venha. E venha, porque Jesus quer sentar na sua mesa. Mateus capítulo 9, falando da mesma passagem, no verso 13, ele complementa. É uma parte do discurso que Marcos não registrou, mas Mateus registra. E ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa. Ide, porém, e aprendam o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. A religião tem se tornado especialista em sacrificar pessoas pelos seus caprichos teológicos. Jesus é mestre em misericórdia. E essa é uma manhã onde o Senhor veio ministrar misericórdia ao nosso coração. Gosto dessa expressão quando Jesus diz: eu vim para chamar. E eu fico imaginando Jesus hoje, aqui, nesse lugar, dizendo: eu vim para chamar. Um médico nunca minimiza o problema. Ele sabe que você tem um problema, e o seu pecado continua sendo pecado. Jesus não passa mão, não passa pano, não finge que não viu. Ele sabe do seu pecado. Eu
não sou um pregador da graça barata, mas eu quero lhes afirmar que a graça de Jesus, ela transborda, e onde o pecado abundou, superabundou a graça. A igreja deveria ser mais como uma sala de espera de emergência médica do que como uma sala de espera de entrevista de emprego. Porque na entrevista de emprego você está arrumado, bem vestido, tudo é perfeito, você quer parecer o candidato perfeito para aquela vaga. Mas quando você espera pelo médico, nada disso vale. Você está doente, sabe o que importa, e tudo que você deseja é ser atendido pelo médico. Não há aparências, não há nada que em você esconda a realidade. A igreja deve ser um lugar onde todos nós doentes encontramos tratamento e cura em Jesus. Ah, Thomas, mas eu fui ferido na igreja. Pois eu lhes digo que é na igreja que vocês também serão curados. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Todos nós aqui estamos nessa condição, e tem misericórdia e graça para cada um de nós, e Jesus continua sentando na mesa de pecadores. Chame Jesus para sua mesa hoje à noite. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Se essa mensagem alcança o seu coração, se ela edifica você, eu quero convidar você a convidar outros. Não porque eu tenho interesse em crescimento, mas eu sei que essa palavra pode curar pessoas que abandonaram a fé por uma experiência ruim que tiveram. Então eu oro para que essa manhã seja uma manhã de cura. E eu digo com toda a certeza do meu coração, e eu creio nisso até o tutano dos ossos, o médico do médico, o médico dos médicos, o médico dos médicos está nesse lugar. Aleluia. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor.
nesse momento por cada pessoa que foi ferida e escutou como justificativa que era a tua palavra. Eu quero orar nesse momento por pessoas que foram traumatizadas, machucadas. Eu quero clamar pelas pessoas que abandonaram a igreja, pela experiência ruim que tiveram. E mais ainda, Senhor, eu quero pedir que Tu nos ajude a ser uma igreja hospital. Uma igreja que sara, porque o médico dos médicos é a autoridade nesse lugar. Eu oro, Jesus, para que Tu faça coisas novas, que haja um recomeço, que as expectativas estejam todas postas em Ti, Jesus, que sejamos uma comunidade de pecadores, que sabem que são pecadores, mas também sabem da Tua graça, e por isso lutam e desejam estar em santidade, e sentam na mesa dos pecadores como missionários, para a glória do Senhor. Amém. Uma vez, uma pessoa me ligou, nós estávamos iniciando a nossa igreja lá em Aldeia, e uma pessoa me disse: olha, Thomas, eu tive um sonho. Ela não tinha ido ao espaço, mas ela descreveu cada detalhe do espaço. Ela disse: no meu sonho havia um prédio, uma fachada de madeira e vidro, e eu fui me aproximando, e quando eu chegava perto, eu até pensava que era uma igreja, mas quando eu vi, tinham muitas macas e muitas pessoas feridas, doentes lá dentro, e elas estavam sendo tratadas. Eu oro para que você nos ajude a tornar esse sonho realidade, e que você e eu sejamos essa igreja que sara feridas, e que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. A igreja do Senhor nos diz: Deus abençoe a todos.